Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso, e é sempre bom estarmos na presença de Deus. Quem está feliz aqui? Amém? Vamos fazer nossa declaração de fé. Estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, dá um sorriso aí para quem está do lado. Diga: Deus vai falar contigo. Você é uma bênção. Que bom que você está aqui. Amém, glória a Deus. Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Desconfigurados. E nessa série nós temos olhado para os efeitos da queda na criação. E num primeiro momento estudamos que a queda desconfigurou a relação do homem com Deus. Deus fez o Éden para nós, chamado lugar de delícias. Esse é o significado de Éden. E nós fomos feitos para entrar no descanso de Deus, viver para sempre. Mas por causa da queda, do pecado, fomos tirados desse lugar e a nossa relação com Deus ficou desconfigurada. Depois falei que a queda também desconfigurou a relação do homem com a mulher, o papel do homem e da mulher. Adão, quando vê Eva, ele faz poesia, né? Você não fez poesia para sua esposa, aproveita essa semana, volta, né? E faz aí, deixa um recado para ela. A primeira poesia na Bíblia, Adão que fez: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele vivia só no meio de bicho. Quando Eva vem, ele fica felizão. E aí ele vai dizer: olha, não, você pertence a mim, existe uma igual a mim. Ele a valoriza. Depois da queda, uma relação de dominação é estabelecida. Estudamos a respeito da família desconfigurada. E eu falei um pouquinho da serpente, né? Que tenta dividir, separar. E falamos de Caim, o pecado de Caim e o que aconteceu na sua família. Depois falamos sobre a ideia de culto que ficou desconfigurada, né? Eles param de cultuar a Deus. Também a alma desconfigurada. E hoje eu quero terminar essa série falando sobre uma sociedade, como que a queda desconfigurou o plano e a ideia de Deus para a sociedade. Comecei ontem e vou terminar essa mensagem hoje. Por isso você trouxe Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 26 diz: E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai dos que tocam harpas e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo a vocês. Mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo
que se começou a invocar o nome do Senhor. Hoje vamos falar sobre sociedade desconfigurada. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos, chamado Revolução dos Bichos. Quem já leu esse livrinho? Você lê na escola, né, normalmente. E ele é uma crítica social que é feita em forma de fábula, de conta. E é interessante porque ele vai falar que os animais de uma fazenda se revoltam contra os homens. E aí o porco ancião lidera um movimento de libertação contra a opressão dos homens. E os animais se revoltam e tomam o controle da fazenda. Mas quando eles tomam o controle da fazenda, a liderança dos porcos, ela começa a se transformar numa liderança tirana, mais opressora do que a dos homens. E aí tem dois personagens, né? O Napoleão, o porco Napoleão, e o porco Bola de Neve, que disputam poder. E quando o Napoleão toma o poder, ele começa a mudar as leis daquela sociedade ideal que eles tinham criado. Uma das leis era: bichos não podem dormir em cama. Quando Napoleão assume, ele muda um pouquinho, porque ele experimenta o prazer da cama dos homens. E aí ele escreve assim: bichos não podem dormir em camas com lençóis. E aí aquela sociedade, aquelas leis são todas alteradas, porque nenhum sistema é capaz de prover, de resolver o problema da tirania dos homens. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Caim resolve construir uma civilização, mas essa civilização se torna refém da sua própria tirania. É isso que a Bíblia vai dizer. Quando ele sai da presença de Deus, ele vai para a terra de Nod. Nod quer dizer terra do exílio, ou terra da fuga. E ali naquele lugar, ele resolve construir uma cidade, uma civilização sem Deus. Olha o que diz o versículo 16: e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Ele vai para esse lugar e tenta criar uma civilização sem Deus. Mas essa civilização é refém, se torna refém da tirania de Caim e dos outros líderes que se estabelecem no futuro. E ela eclode, ela vive em decadência, ela não dá certo. E pensando nessa ideia, talvez você já tentou ajudar alguém e se viu refém da tirania dos homens. Quem já se frustrou tentando ajudar uma pessoa? Tentou ajudar e não deu certo. Eu lembro quando eu me converti, eu estava tão empolgado. E eu encontrei um menino na rua, eu falei: eu vou ajudá-lo. E aí eu dei comida para aquele moço, depois eu arranjei um abrigo para ele, depois eu arranjei um emprego para ele, depois eu levei ele para minha casa. Meu pai não gostou muito. Falei: tem um amigo, eu trouxe para casa, e ele ficou dormindo alguns dias lá em casa. Mas eu lembro bem um dia que aquele moço, ele tinha problema com drogas, ele nos roubou e foi embora. E talvez, quando se trata de um plano, de um ideal social, você já se viu servindo a ideias, a pessoas, a lideranças que com o tempo te decepcionaram. Sistemas, você serviu, você acreditou, mas algo no meio do caminho mudou e você foi frustrado. Quem já foi frustrado assim? O problema disso é que uma situação, uma sensação, um sentimento surge no nosso coração. Não existe nada que a gente possa fazer, porque não existe nenhum sistema humano capaz de resolver o problema da tirania dos homens. A sociedade está deformada, ela foi desconfigurada. O que fazer? Mas a Bíblia vai nos mostrar algo diferente. E o que me chamou a atenção nesse texto é: enquanto Caim estava tentando construir uma civilização sem Deus na cidade de Nod, uma outra civilização era construída em paralelo, organizada em paralelo.
O versículo 25 diz: Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Uma outra civilização, uma outra ideia de mundo é estabelecida agora pelos descendentes de Sete. Uma com Deus, outra sem Deus. E é muito interessante porque aqui começa a se cumprir a profecia. Deus, quando amaldiçoa Adão e Eva, Ele vai trazer uma profecia. Ele vai falar: olha, eu porei inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, ou o descendente da mulher. Um vai ferir o calcanhar, o outro vai ferir a cabeça. Lembra disso? Descendentes da serpente não é do animal, do bicho. A serpente prefigura algo na Bíblia, o inimigo. Ele está falando de duas civilizações que agora aparecem aqui. Os descendentes de Caim, que estão debaixo da influência da serpente, são dominados por ela. Outra, daqueles que buscam a Deus, a descendência de Sete. É interessante porque no livro de Lucas, a Bíblia, quando apresenta a genealogia de Jesus, olha como Jesus é apresentado ali: filho de Enos, filho de Sete, filho de Deus. Ele é o descendente da mulher que pode destruir as obras de Satanás. E nós podemos viver livres, sim, da influência dele. E é interessante porque essas duas civilizações, elas prefiguram algo que no Novo Testamento a gente vai chamar de um conflito entre o mundo e o reino de Deus. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Mundo na Bíblia, no Novo Testamento, não é um lugar, é um sistema de valores dominado pela serpente. Isso é mundo na Bíblia. Mas a Bíblia vai apresentar uma outra sociedade, essa sim, perfeita e maravilhosa, o reino de Deus. E a Bíblia traz uma solução para o problema da sociedade deformada. É Jesus Cristo, Filho de Deus. E todo aquele que o reconhece, o governo do Espírito é estabelecido na sua vida, e ele é convidado para entrar nesse reino, que não é humano, mas que é espiritual, o reino de Deus, aleluia! É por isso que Jesus é chamado de segundo Adão em 1 Coríntios. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que dormem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai pisar na cabeça da serpente, aleluia. E ele está dizendo: olha, esse reino que nós podemos experimentar em Cristo Jesus, ele vai se transformar numa realidade plena para nós na volta de Cristo. E aí sim experimentaremos essa sociedade perfeita, o reino de Deus. Quantos aguardem a vinda de Jesus? Aleluia! É por isso que ele diz aos discípulos: vão de casa em casa e anunciem, curem os doentes, expulsem os demônios e anunciem: o reino
de Deus chegou. O reino de Deus chegou para nós, na pessoa de Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Mas enquanto esse dia não chega, vai haver um conflito entre mundo e reino de Deus, entre os valores do mundo e o reino de Deus. E ontem nós estudamos como a sociedade foi deformada ou desconfigurada. Em que sentidos? E qual é o plano de Deus para resgatá-la? Em primeiro lugar, estudamos ontem que a sociedade foi deformada nos seus propósitos. Existia um propósito para a humanidade que envolvia Deus, se relacionar com Deus. Quando Caim tenta construir algo diferente, ele constrói uma sociedade voltada para o próprio homem. Ela desenvolve tecnologia, ela desenvolve arte, ela desenvolve ciência, mas ela não resolve o vazio do propósito. E aí ele chama a cidade de Enoque, dedicado. E aí, na perspectiva de Deus, na descendência ali de Sete, tem um Enoque, que é o oposto. Ele é dedicado ao Senhor. Ele anda com Deus e por isso o Senhor o toma para si. Existe um propósito que transcende as coisas desse mundo e vai além. E se você não buscar Ele no Senhor, você vai viver o problema do propósito. Não tem propósito. Há um vazio de vazio, um vazio de propósito. Segundo problema, de governo. Se não é Deus quem governa, o homem governa. E aí eu falei do governo dos poderosos. Vem Lameque. Ele é uma espécie de déspota, de xerife, coronel do mundo antigo. O seu nome significa poderoso. E aí o que vale agora é a lei do mais forte. E as pessoas têm que servir ao governo, é a tirania de alguém, porque esse sistema continua um sistema tirano. E aí eu falei sobre o governo de Deus, que se estabelece nas nossas vidas através do Espírito Santo. Terceiro problema, essa sociedade ficou deformada na sua justiça e nos seus valores. O que vale não é a lei de Deus, mas a lei de Lameque, a lei do mundo. E a lei de Lameque é 70 vezes 7. O que ele fala? Se Caim, quando matou o irmão, Deus disse que ia vingar 7 vezes mais, no meu governo é 70 vezes mais. Ele era o cara. A justiça dos homens. E ela é falida. E aí eu falei dessa justiça. Jesus vai falar o contrário. Tem que perdoar 70 vezes 7. E aí eu falei dessa decadência moral e de valores, que a sociedade está deformada. Mas eu quero continuar hoje. E a quarta deformação na sociedade tem a ver agora com a maldição e castigo. Deus castiga, Deus amaldiçoa Caim e a terra. No capítulo 4, versículo 10 de Gênesis, olha o que diz: e o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Olha o que ele está dizendo: a terra foi ferida, porque ela bebeu o sangue dos inocentes. Essa é a ideia aqui. E agora ela não vai mais produzir como deveria produzir. Por quê? Porque Deus castigou a terra por causa do nosso pecado. O mesmo Deus fala para Adão, quando ele cai: maldita é a terra por sua causa. Gênesis 3. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e erva daninha, e você comerá da erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. O que está acontecendo aqui? A terra foi deformada, desconfigurada. E agora produzir, se sustentar, ficou difícil.
E sabe, eu creio que existem determinados tipos de crise financeira, tá? Tipos de miséria que são estabelecidas, que tem a ver com castigo, maldição, tem a ver com a deformação ou desconfiguração do plano de Deus para a sociedade. Você vai ver isso acontecendo nos tempos de Ageu. Ageu vai dizer: olha, vocês recolhem sacos furados, trabalho, parece que do mesmo jeito que entra, sai. Quem já sentiu assim? Ele vai dizer: ó, vocês semeiam e não colhem nada. Por quê? Porque vocês inverteram os valores. A casa do Senhor está abandonada. Vocês deixaram a Deus. E agora Ele feriu a terra, ela não vai produzir. Mas o negócio era bom, era para dar certo, mas não dá. Ou então você ganha e não rende. Existem alguns tipos de misérias que elas têm a ver com castigo. E hoje eu vim dizer para você, eu não sei, a gente está vivendo um tempo tão difícil. Não estou dizendo que todos os tipos, mas talvez você esteja juntando um sactel furado. O homem, quando ele se torna autossustentável, ele abandona a ideia de um Deus provedor. Por vezes Deus fala: ei, baixa a tua bola. Se eu tocar a terra, ela não produz. A ideia pode ser maravilhosa, o plano mais impressionante do mundo. Se ele puser o dedo, para. Veio uma pandemiazinha e a gente vê que a nossa ideia não era tão boa assim. Hoje eu quero te convidar a resolver o problema da maldição. No reino de Deus nós temos um provedor, e Ele é o Rei da glória. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz as plantas crescerem. Ele é o Deus que traz a chuva, que traz sim o sol, que aquece as plantas. Ele é o Deus que veste os lírios dos campos e que alimenta os passarinhos. Ele pode ser o teu provedor. Que bom que você trabalha, que bom que você vai atrás, que bom que você corre, mas nada disso nos tira dessa condição. Precisamos levantar as mãos, construir a casa do Senhor, não as nossas luxuosas apenas, e dizer: Senhor, eu creio na tua provisão e eu quero te honrar com a minha vida. Quantos desejam fazer isso? Quando Deus é o provedor, a gente experimenta milagres. Ano passado foi um ano muito interessante. Eu recebi provisões de Deus inesperadas. Em momentos interessantes, difíceis, quando nós orávamos, chegavam recursos. Por quê? Eu sempre digo isso para quem trabalha comigo: teu chefe é Deus. Quantos são empresários aqui? Levantem as mãos. O teu negócio é de Deus, consagre ele ao Senhor. E você vai ver a diferença. Deus nos abençoa. Contei aqui ontem uma experiência, eu estava andando, fazendo exercício em volta do cemitério. Tem ali uma pista, né, do Água Verde. E falando com Deus. Deus falou: eu quero te usar para abençoar vidas. Eu falei: amém, Senhor. E aí Deus falou comigo: ó, você vai mandar uma oferta para o fulano de tal. E me vem um valor. Falei: amém, porque Deus é o chefe, é Ele que manda. Aí eu fui lá e mandei oferta para aquela pessoa. Naquela semana, uma pessoa da live de oração que eu não conheço me manda uma mensagem: pastor, o Espírito Santo está me incomodando aqui, me passa teus dados, quero te dar uma oferta. Falei: tá bom, mandei. Sabe qual foi o valor da oferta? O mesmo que eu tinha dado para aquela outra pessoa. Aí eu fui andar no outro dia em volta do cemitério e falei: Deus, eu vou fazer de novo. Mandei uma outra oferta para outra pessoa. 2 semanas depois,
uma pessoa também da live que eu não conheço, entra em contato. Deus me incomodou para te dar a oferta. O mesmo valor. Isso aconteceu 5 vezes. Na última vez, eu entrei na portaria de uma casa, eu tinha tirado dinheiro no banco, coloquei dentro de um livro, e eu ia dar para um jovem. A mãe dele desceu. Quando eu estava falando com ela para entregar o livro, eu recebo uma ligação de um médico. Pastor, Deus está me incomodando para te abençoar com valor. Falei, amém. Quando eu entrei no carro e abri a conta do banco, adivinha quanto que era? O mesmo valor que eu tinha dado para aquele jovem. Aleluia, existe um Deus provedor. É Ele que está no comando, não é você e não sou eu. Mas quando nos colocamos debaixo desse governo, a terra deixa de ser amaldiçoada, as colheitas vêm, a bênção chega, a provisão se manifesta. Ele toca no coração de um, que abençoa o outro, que abençoa o outro e que abençoa o outro, porque Ele tem os seus meios de prover de forma sobrenatural. Quantos querem viver a provisão sobrenatural de Deus nas suas vidas? Restaura o lugar de Deus. Ele é o nosso provedor. Mas a terra também foi ferida. E aqui o sentido de terra também tem a ver com sociedade. E a Bíblia vai nos mostrar que ela ficou dividida. Olha o que diz a palavra. Ele foi banido. Ele foi embora. Ele foi banido do contexto que vivia Caim, e por isso surgem as divisões, os muros. Mas Jesus é poderoso para destruir todo e qualquer muro que o inimigo tente levantar. Talvez você esteja vivendo algumas divisões, algumas separações, alguns muros que foram levantados. E eu quero dizer, isso é obra do inimigo. Isso tem a ver com a queda, com o nosso pecado. Às vezes nós construímos muros. Foi exatamente isso que Caim fez. Ele vai lá, ele não quer viver como andarilho, ele não quer a repreensão de Deus. Então ele constrói uma cidade, ele constrói os primeiros muros, ele separa a humanidade. Eu lembro na época do muro de Berlim, que muitos acreditavam que não seria possível esse muro cair. Eu lembro do meu pai contando, porque nessa época eu era criança, que ele participou de um congresso naquele tempo, e alguém trouxe uma profecia que o muro ia cair, que ele tinha visto jovens com os pés na cabeça da estátua da liderança, né? Tinha uma estátua de Lenin ali, ele tinha visto isso. E o meu pai na época falou, cara, isso é impossível acontecer naquele tempo, naquela época, no contexto. Mas eu lembro, em 1989, eu lembro assistindo a televisão, quando o muro cai. E aí depois sai um jornalzinho numa revista. Os jovens em cima do muro, derrubando aquele muro de separação de uma terra dividida. Os familiares que não se viam se abraçando, reconciliação. E está a estátua caída e os jovens com o pé em cima da cabeça. Não existe muro de separação que Jesus não possa arrebentar. O pecado nos separou de Deus, mas Ele veio e Ele vai colocar o pé sobre a cabeça da serpente. Ele restaura, Ele destrói muros, Ele reconstrói, Ele conecta. E talvez existam muros de separação dentro da tua casa. Nós estamos vivendo um tempo de sociedade dividida, de guerra. Mas eu creio, em nome de Jesus, os muros de separação vão cair quando Jesus restaurar a nossa terra. Pastor, você está dizendo que a gente não tem que defender os nossos valores? Não. Eu estou dizendo que o reino de Deus é maior.
o homem também é amaldiçoado e passa a viver menos por causa da queda. Olha o que diz. Então o Senhor disse, capítulo 5, versículo 3: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Por causa do pecado, agora a sociedade é deformada, e surgem as pestes, as doenças, as calamidades. O homem que vivia 900 anos, que foi feito para viver para sempre, por causa do seu pecado, e a Bíblia vai dizer porque ele se tornou carnal, tá? Deus agora toca no corpo do ser humano, e ele se torna frágil. Nos tornamos reféns de doenças e enfermidades. Mas como isso é restaurado, pastor, por Jesus? No reino de Deus. Como? 1 Coríntios 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O corpo falido agora é glorificado. Quando Jesus voltar, receberemos da parte de Deus novos corpos. Aleluia! Quando vamos e conhecemos a morte, o nosso corpo é transformado à semelhança do corpo de Cristo na sua ressurreição. E aí não tem doença, não tem peste, não tem nada que faça o nosso corpo padecer, porque Ele nos deu um corpo incorruptível, aleluia. Quantos sofreram com a Covid aqui? Quem pegou a Covid aqui? Porque você tem um corpo corrompido pelo pecado. E tem jeito de mudar isso? Não, não tem. Mas olha que interessante. Quando Jesus manda os discípulos sinalizarem o reino, o que ele diz? Curem os doentes. Quando acontece uma cura, isso é um sinal do reino de Deus. Eu vou manifestar um pouco do reino. Está entrando uma fumaça santa aqui, eu não entendi agora. Shekinah aqui. Se der para parar, eu agradeço. Isso é um sinal do reino. Sabe por que nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, ministrar cura na vida das pessoas? Porque isso sinaliza o reino de Deus. Ele chegou na pessoa de Cristo Jesus, é por isso que ele curava os enfermos e os doentes. Essa era uma obra de evangelização, e ele mandava dizer: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, aleluia. Eu creio que na nossa igreja os sinais do reino vão se multiplicar a cada dia. Pessoas serão curadas e transformadas, porque o reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Nós não somos desse mundo. Nós fomos chamados por Deus para algo maravilhoso. Uma sociedade perfeita, ela chama reino de Deus, aleluia. Mas os que morreram, minha mãe ficou doente quase 9 anos. Eu vi os efeitos disso que eu estou falando na minha casa. Parou de andar, não conseguia tomar banho sozinho, e é horrível. E talvez você chegou aqui e até ficou revoltado com Deus. Como isso aconteceu com alguém que eu amava? Deixa eu te dizer, você está pondo a culpa na pessoa errada. Isso é consequência da queda. Mas sabe o que eu creio? A minha mãe já recebeu um corpo novo, incorruptível. Ela está correndo, ela está andando, ela está fazendo as coisas sozinha. Ela não sofre mais dor nem doença, porque existe um reino, o reino de Deus, aleluia.
Mas olha que interessante. Tem ainda uma última maldição, um último castigo. E a Bíblia vai dizer: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano, e isso lhe pesou o coração. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. No versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Olha o que está acontecendo. As duas civilizações estão crescendo em paralelo. Os descendentes de Enos e os descendentes de Caim. Mas aí, em determinado momento, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, de Enos, essa descendência bendita que aponta para Jesus, eles se encantam com os filhos dos homens. E aqui ele está falando dos descendentes de Caim. Acham as mulheres bonitas e agora começam a se casar. E começa a haver uma mistura de ideias, de culturas, de leis. E aí, quando essa visão se espalha: ah, pastor, aqui não são os anjos que estão dormindo com os homens. Não, Jesus disse que os homens não se dão, os anjos não se dão em casamento, que no céu não seria assim. A palavra gigantes também pode ser traduzida por violentos, os guerreiros do passado. Eu acredito aqui que é essa mistura. E quando essa mistura acontece, o que acontece? Deus fere a terra com o dilúvio. Vem o dilúvio. E agora eu fico pensando: será que nós não estamos vivendo um tempo de um juízo de Deus? Será que as ideias do mundo não se misturaram com as ideias das pessoas da igreja? E nós fomos desensibilizados de tal maneira que Deus falou: ei, deixa eu chacoalhar um pouquinho aqui. Eu não acredito que uma pandemia global aconteça sem a permissão de Deus. Você acredita nisso? Por que Ele permitiu? Ele feriu a terra, Ele fez a ferida e a ligará. Eu creio assim. Ele permitiu. Eu estou muito preocupado com a igreja do Senhor Jesus nesses dias. A gente caminha hoje pela internet, você consegue ver as postagens das pessoas e entender um pouquinho o que elas pensam. E eu vejo tanta gente defendendo desvalores, porque a cultura do mundo se misturou com a nossa. Quando estava começando a pandemia, eu tive um sonho muito estranho. Um sonho com jovens que eles estavam intoxicados, consumiam drogas. E aquilo me incomodou. E aí eu, no sonho, dizia para um menino: como que você fez isso? E ele então me levava num cassino, um lugar assim, que é muito bonito. E tudo aquilo eram drogas coloridas, bonitas, que eram servidas em bandejas. E ele diz: olha isso daqui, pastor. E aí depois ele me levava numa outra sala: deixa eu te mostrar um outro lugar. Era uma sala de bolos, tinham bolos os mais bonitos, bolos assim, maravilhosos. Ele falou: olha, as drogas vinham dentro dos bolos. E depois ele me levava num cenário de filme. Quem me recebia nesse cenário era uma espécie de capanga, assim. E esse cara vinha, me abraçava e começava a me mostrar os cavalos, os campos, os lugares maravilhosos. Mas depois que eu ia embora, aqueles meninos tentavam sair daquele lugar e não conseguiam, porque aqueles capangas os jogavam no chão.
E quando eles tentavam pedir ajuda, eles davam a mão, mas também os empurravam de novo. E aí eu ouvi uma voz que dizia: eu vou restaurar, mas eles serão humilhados. Eu acordei incomodado. E eu tenho para mim muito claramente o que isso significa. Nós estamos sendo intoxicados. Os filmes, o que consumimos na internet, o entretenimento, a cultura, a arte. As drogas vêm dentro de bolos. E os nossos filhos, os jovens, eles foram desensibilizados, porque eles estão tendo contato com isso tudo desde muito cedo. Começa a pegar as apostilas do seu filho na escola. Começa a ver o que ele está aprendendo na faculdade. Começa a ver os movimentos que ele segue na internet. E você vai ver, os valores estão misturados. E eles não são capazes de discernir. E Deus está chacoalhando a terra para dizer: ei, isso, preste atenção, não dá para misturar. Ou você vive a lei de Deus ou a lei de Lameque, ou a lei de Deus ou a lei do mundo, ou a lei do reino ou a lei do mundo. Não tem como conciliar. Agora, sabe qual que é o problema? Eu não sei qual é o tema: aborto, legalização das drogas, homossexualismo, não importa qual o tema, tá? Aonde você vai procurar respostas para isso? É na palavra de Deus? É um exercício de estudo para entender o que a palavra de Deus diz, para que a lei do reino seja estabelecida? Ou é o seu achismo? Eu acho isso não é justo, eu penso assim, eu penso assado. Queridos, em nome de Jesus, não podemos moldar a sociedade por aquilo que achamos. Quem faz parte do reino? A lei é de Deus, querido, não é a sua. Não é a sua, não é a minha. Mas quando a gente se volta para a palavra, com sinceridade, não como quem olha no espelho o objeto, mas querendo se ver no espelho da palavra. Deus revela as nossas corrupções, Deus revela a sua vontade, Deus revela a sua lei. E a lei de Deus é diferente da nossa. A lei do homem é 70 vezes 7, vou me vingar 70 vezes 7. A lei de Jesus é perdoa 70 vezes 7, é muito diferente da nossa. Você não vai encontrar nos teus sentimentos razão para as coisas que Jesus ensina. Por isso a nossa sociedade é deformada. Mas eu creio, Ele pode estabelecer a lei dele no nosso coração. Existe uma profecia: quando Jesus viesse, o Espírito Santo ia escrever a lei dele nos nossos corações. E se você quiser, o Espírito, Ele pode, se você desejar de verdade, você falar: Deus, eu quero a tua vontade, me revela. Ele vai escrever a lei dele no seu coração. E a verdade de Deus vai nos libertar. Estamos vivendo tempos difíceis. A sociedade está deformada. Existem causas que são do mundo. E em nome de Jesus você não vai vestir mais essas bandeiras, porque você vai à presença. E Deus vai restaurar todas as coisas em nome de Jesus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você hoje, mas eu creio na restauração de Deus. A sociedade também é deformada na sua espiritualidade no tempo de Caim. Eles param de buscar a Deus. E o que me chama a atenção é que não é só Caim. No começo, é só quando Enos nasce que eles voltam a buscar a Deus. Enos nasce quando Sete tinha 105 anos. Durante um século, eles viveram um período de trevas. Um porque estava revoltado, mas os outros porque estavam machucados. E talvez você foi ferido nesses dias. Perdeu pessoas, se machucou.
e você parou de buscar a Deus, ou gerou uma espiritualidade deformada. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai tirar as deformações. Ele vai restaurar a nossa espiritualidade. Nós não produzimos os valores, nem as leis, nem os deuses. Essa é a sociedade de Caim. No reino de Deus, Ele faz as leis. Ele estabelece o que é certo e o que é errado. Ele nos governa. E quando nos voltamos para Ele, machucados como estamos, Ele nos restaura plenamente. Eu creio, um tempo de trevas vai embora e a luz de Jesus vai chegar na sua vida. Ele é luz, Ele é luz. Onde Deus está não há trevas alguma. Ele é luz. A luz de Deus vai chegar. Ela vai chegar para você. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas hoje, se você está dizendo: Pai, eu quero transformar essa sociedade que eu vivo, eu quero ser um agente do teu reino aqui, aonde o Senhor me levar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não quero viver em trevas, mas eu quero buscar em Deus as respostas que eu preciso para a minha alma e para a sociedade onde eu vivo. Se esse é o teu desejo, aonde você está, fica de pé no teu lugar. Vamos orar agora, pedir: Deus nos ajuda. Queremos encontrar respostas no Senhor. Queremos encontrar respostas no Senhor. Queremos encontrar respostas em Deus. Amém? Feche seus olhos assim, faça assim com as suas mãos. Isso. Pai, em nome de Jesus, o pecado traz castigo, e muitas vezes vivemos reféns de castigos. Existem irmãos aqui que não conseguem prosperar, crescer, porque Deus deixou de ser o provedor deles. Eu quero pedir agora que isso seja restaurado hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor traga um tempo de bênçãos, de favor, de graça. Que eles não ajuntem mais em sacos furados, Pai, em nome de Jesus. Muitos aqui, Deus, estão sentindo sintomas da falência do corpo. Mas, Pai, hoje que a esperança do céu, do reino de Deus, tome conta do coração deles. Mas eu quero pedir, assim como na época em que os discípulos foram de casa em casa, o Senhor curou pessoas para sinalizar teu reino. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, que pessoas sejam curadas neste lugar, e que o teu reino seja sinalizado entre nós. Existe um lugar onde não há doença. Existe um lugar onde o nosso corpo não fale. Existe um corpo incorruptível. Sinaliza o teu reino. Aponta para o céu. Aponta para a tua majestade. Cura pessoas agora. Que doenças saiam em retirada. Dores na coluna, nos joelhos, na cabeça. Doenças degenerativas, cânceres, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir também, Pai, que toda a mistura de ideias, toda a confusão que às vezes nos tomou e não percebemos, fomos desensibilizados pela arte, pela cultura, pelos filmes, por aquilo que lemos. Mas eu quero pedir que a lei do Espírito seja estabelecida nos nossos corações. Tu és a verdade, a tua lei é a verdade, a tua palavra é viva. Ela pode sim nos convencer do que é certo e do que é errado. Escreve a tua lei, escreve as tuas leis, escreve as tuas leis. Tira a venda dos olhos. Nos dá amor, Pai. Essa é uma obra do Espírito. Que possamos ministrar aos outros de forma certa, com sabedoria. Que esta obra se estabeleça. E, Pai, que todo desvio, toda espiritualidade corrompida, todas as trevas sejam arrancadas agora. Não queremos fabricar os nossos deuses, nem as nossas leis. Queremos servir a um rei.
Queremos viver uma sociedade livre da tirania dos homens. E este lugar, sim, este lugar só é possível no reino de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Ele não foi um tirano, Ele passou sem dolo e sem pecado. Ele é justo e verdadeiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei da glória. Ele venceu a morte, o inimigo não pôde tocá-lo. Ele desceu ao Hades para anunciar a nossa vitória. Ele é o mensageiro que proclama. Hoje anunciamos: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, na pessoa de Cristo Jesus. O reino de Deus chegou. Nós somos livres, nós fomos libertos, nós fazemos parte de uma sociedade diferente. Nós não somos deste mundo, nós somos embaixadores de um reino celestial. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja aquele que foi fiel até o fim. Ele é o nosso governante, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor. Te adoramos por isso. Exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus.